Já perguntou se vocês estão felizes. Quem está feliz aqui nessa manhã? Quero dizer para você que dois tipos de pessoas se reuniam nos lugares onde Jesus estava. Primeiro eram aqueles que precisavam de um milagre, aqueles que precisavam ser abençoados, aqueles que acreditavam que iam ser curados, mas também se reuniam aqueles que eram os fariseus, escribas, que muitas vezes iam ali só para olhar o que estava acontecendo. Eu creio que nesse lugar, nessa manhã, veio só aqueles que querem ser abençoados, querem ser curados, querem ser tocados pelo Espírito Santo, amém? Se você está neste lugar para ser abençoado, comece a glorificar a Deus. Eu sei que você está de máscara, mas dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Agora é a hora de que teus olhos falem alguma coisa, senão vai ser difícil. A palavra que Deus colocou no meu coração é reset para viver o novo. Uau, reset para viver o novo. Quantos de vocês têm celular? Todos têm celular? Beleza? Sabe que quando eu comecei a meditar na palavra, eu lembrei que o pastor Oséias fala muito assim para nós. Que Jesus ele explicava as parábolas sobre as coisas que eram contemporâneas a ele, as coisas que aconteciam no momento em que ele estava vivendo. Então ele falava da parábola. Pedi para deixar abertinho, que eu viro isso daqui, se eu tentar abrir agora aqui. Então Jesus falava da parábola dos semeadores, ele falava de tudo aquilo que era contemporâneo do seu tempo. Então eu comecei a pensar e meditar, o que é contemporâneo no nosso tempo? As mídias sociais, a tecnologia invadiu os nossos tempos. Então como explicar uma palavra usando algo que seja contemporâneo? Então eu quero falar para você a respeito do nosso celular, antes de começar a entrar na palavra, só para que você entenda onde eu quero chegar. Quando você compra um aparelho celular, você compra ele novinho, e não é muito bom quando você tira ele da caixinha, não é maravilhoso? Quem gosta disso? É muito bom. Se desse a gente comprava um por ano, não é assim? E quando a gente compra ele, o mais legal de tudo é que ele está muito novinho, ele está zerado, ele está com a memória muito boa, ele é muito rápido, ele está preparado para nós. E a gente começa a fazer o quê? Começa a botar os aplicativos que tinha no outro. O outro já não dava mais, a memória dele estava carregada, já não prestava mais. O que a gente faz com o próximo celular? A gente começa a trazer coisas do outro celular. Eu tenho que fazer um backup, eu tenho que trazer tudo do outro celular para cá. Eu preciso dos meus aplicativos que eu tinha no outro, eu preciso de tudo aquilo que tinha no outro celular. E começa que o nosso aparelho, que era novinho, ele começa de novo a ficar sobrecarregado, a memória dele começa a ficar sobrecarregada, ele começa a travar. E nós começamos a dizer assim, cara, esse celular já não é tão bom assim, eu preciso um que tenha mais memória. Porque parece que os vídeos e as fotos que estavam no outro, que a gente já compartilhou, mas a gente precisa, a gente é meio acumulador de fotos e vídeos. A gente deixa elas todas ali porque de repente a gente vai precisar dela para mostrar para alguém. Parece aqueles álbuns que a gente tinha antigamente em casa. Chegava alguém e a mãe fazia nós passar vergonha eternamente. Ela tirava todos aqueles álbuns da gaveta e mostrava para todo mundo. Alguém já sofreu com isso? Só os mais velhinhos, né? Hoje é tudo mídias sociais. Hoje não temos mais os álbuns. Eu tenho os da minha mãe ainda. Mas a gente precisa estar com isso no nosso celular, no nosso aparelho. Ele tem que estar sobrecarregado para isso. Então, quando você não tem dinheiro, mas o teu celular está muito sobrecarregado, e você também não tem aquela afinidade com tecnologias, que você não consegue ainda, tem habilidades em fazer os seus resets ou formatar o seu celular, que você faz? Você vai e leva para alguém especialista e ele diz para você, você precisa resetar o seu celular. Você deixa ele na configuração de fábrica, você vai deixar ele formatado, você vai tirar tudo aquilo que não precisa ali, que você acha que precisa, mas né, ele vai deixar o teu celular mais leve. Então é esse reset que eu quero que você entenda que nós precisamos viver na nossa vida. Abra comigo no livro de João, capítulo 3. Fala sobre Nicodemos. Diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais
que tu fazes se de Deus não for com ele, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podemos nascer de novo, já sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Jesus estava dando uma oportunidade para que Nicodemos tivesse um reset em tudo aquilo que ele tinha aprendido. Você percebe que Nicodemos ele vai procurar Jesus de noite, porque ele não poderia ser visto com Jesus. Ele poderia ser que não queria ser visto com Jesus. Como eu falei no começo aqui, 2 tipos de pessoas se reuniam e estavam onde Jesus estava. O primeiro tipo de pessoa era aqueles que queriam um milagre, queriam tocar em Jesus de qualquer forma. O outro tipo de pessoa era aquele que ia para o lugar onde Jesus estava apenas para observar o que ele falava e contestar o que ele falava. Nicodemos pode ser que em outro momento ele estivesse nesse grupo que ia contestar, mas ele começa a perceber que tudo que Jesus fala é coerente, tudo que Jesus fala faz sentido. E os milagres que Jesus manifesta através das suas palavras, dos seus atos, não poderiam ser de outra forma se Deus não estivesse com ele. Então Nicodemos vai com ele de noite e ali ele senta e começa a conversar com Jesus. E a conversa que Jesus faz para ele, ele oferece algo novo. Ele diz: olha, você precisa nascer de novo. Sabe que eu trabalho com missões urbanas. Essa quarentena até nos deu uma freada em questão de fazer trabalhos de rua. Mas a gente fez muito trabalho de rua. E uma coisa que me chocava muito, e eu até tenho conversado muito com a Janaína, e eu admiro essa galera do coaching, essa galera da psicologia, a galera que estuda a mente das pessoas, sabe? Porque a mente muitas vezes é uma caixinha, como o celular, que ela vai sobrecarregando de informações, e se você não fizer um reset de tempo em tempo, se você não buscar atualizar a tua mente, você vai ficando tão atrasado, tão para trás das coisas, que você não consegue olhar para frente e ver futuro na tua vida. Eu digo porque nós encontramos pessoas de várias idades, de muitas idades, desde jovens de 12 a 20, 50 anos, nós encontramos pessoas na rua. E a primeira pergunta sempre que eu faço: aonde você tem família, de onde você é? Para entender o grau do que aconteceu com a pessoa. E muitas vezes a pessoa diz: eu sou de outra cidade, mas eu tenho família lá. Outro dia eu fui na Casa do Pão ali no meio-dia e pediram para que eu fizesse oração com umas pessoas que estavam ali para buscar o almoço no meio-dia. E um dos jovens, isso me marcou. Eu falei para ele sobre sonhos e projetos que nós devemos ter, independente da idade que nós temos. Você entende isso? Não se trave porque eu tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos. Não importa a idade que você tem. Muitas pessoas de sucesso venceram depois de 80, 90 anos e ficaram milionários. Pouco adiantou. Não, adiantou. Ela realizou o sonho, o projeto de vida dela, enfim. E nós estávamos conversando, eu falando sobre sonhos, instigando ele sobre sonhar e ter projetos. E eu perguntei para um jovem que estava do meu lado, perguntei para ele assim: você não tem sonhos? Quando você não estava na rua, qual era o teu projeto? Qual era o teu plano? O que você gostaria de ser? O que você gostaria de ser hoje se você não tivesse ido para a rua? E ele disse: eu sou formado em logística. E eu disse: cara, por que tu já não está? Por que tu não te esforça em voltar? Ele: não, estou muito velho para isso. Quantos anos tu tem? Tenho 20 e poucos anos, 24 anos. Tu é muito velho para isso. Perfeito. Você consegue entender que a poluição mental, tudo aquilo que trava a nossa mente, que nos bloqueia para viver o extraordinário de Deus, nos deixa parado numa posição, e o pior de tudo é que nos vemos fazendo exatamente aquilo que nós dizíamos que não íamos fazer quando era criança, sabe?
muitas coisas a gente acaba fazendo igual a mãe e o pai da gente. A gente acaba copiando o modelo deles, não quer descobrir nada de novo. Se nós viemos, encontramos com Jesus e Jesus nos diz que é necessário nascer de novo. Ele está dizendo, aprenda tudo de novo, comece do zero. Aqui nesse momento, nesse contexto, ele está dizendo que é necessário que Nicodemos nasça da água, para que ele entenda o novo batismo, tanto da água como do Espírito. Havia um batismo do Espírito Santo que estava sendo derramado naqueles dias. E eu consigo entender que quando Jesus ele vem sobre a nossa vida, no momento que nós encontramos com Jesus, ele começa a fazer coisas novas, ele dá um reset em nós, porque ele nos conhece. Uma vez eu ouvi uma pregação que dizia que se você tem um aparelho, se você tem uma caixa de som, ou mesmo um celular, e ele estraga, você tem duas opções: ou você pega o manual daquele aparelho e você começa a ver os defeitos que estão ali escritos, você começa a olhar para eles e dizer, olha, aqui no manual diz que se o aparelho não ligar, eu posso conectar ele na tomada. Uau, isso é magnífico, ninguém pensou nisso, mas está ali no manual. Se ele não ligar, veja se ele está ligado na tomada. Não é assim? Chega a dar raiva aquilo ali, mas é verdade, às vezes não está ligado na tomada. Mas ele precisa daquela informação, esse é o manual daquele aparelho. Enfim, se você fez todos os testes que aquele manual te indicou, o próximo passo que ele vai dizer, e o último é, leve uma assistência técnica autorizada. Então você vai pegar aquele aparelho que deu defeito, você vai olhar para o manual dele, e nós vamos ver quais os defeitos que ele está dando, e nós vamos corrigir por ele. Mas se ele não corrigir, você leva ele numa assistência técnica autorizada. Eu quero dizer para você, você não é um celular, você não é um aparelho eletrônico, você não é, mas você tem um manual que te fala dos teus defeitos. Amém? Todos têm esse manual. Ele vem contigo de fábrica. Ele está à disposição em vários idiomas. Esse manual, ele pode dizer se você está, como o pastor estava falando sobre finanças. Ah, eu estou derrotado nas minhas finanças. Vai para o manual, ele diz o que você fazer. Ah, o teu casamento está sendo destruído. O manual diz o que você fazer. Se você está preso em drogas, em tantas coisas, ele diz o que você fazer, esse é o manual. Mas se o teu manual não der jeito, vai no fabricante. Você consegue entender que Jesus, ele nos moldou, ele nos fez, ele nos formou antes que nós mesmos nos conhecesse? Ele nos conhece, ele sabe a palavra que ainda não saiu da nossa boca, ele conhece as palavras que estão no nosso coração. Sabe que outro dia eu estava assistindo uma pregação e aquilo me deixou assustado, porque nós sabemos que desde que de pequeno, a mãe sempre dizia isso, que lá no céu um dia vai ter um grande telão, e o telão vai passar todas as coisas que nós fizemos durante a nossa vida toda. Quem já foi assustado por essas palavras? A mãe dizia que a gente ia sentar e Jesus ia chamar a gente para as primeiras fileiras. Vai que seja verdade, né? E eu fico te perguntando, o que vai passar no telão? Será que nós poderíamos passar a tua vida, os teus dias aqui no telão? Será que a minha vida poderia ser passada aqui nesse telão? Ah, pastor, tudo bem, mas dos meus pecados o Senhor já não lembra mais, é verdade. Ele lançou no mar do esquecimento. Todos os meus pecados ele lançou no mar do esquecimento, aqueles que eu me arrependi e não cometi mais. Mas, e se eu não resetar? E se eu continuar? Bom, se você não resetar, hoje, domingo de manhã, 9 horas da manhã, você decidiu vir aqui para ouvir essa palavra, mas se você não decidir começar do zero de novo, nascer de novo, como Jesus orienta, você vai continuar nessa vida que você tem. As palavras que foram liberadas sobre a tua vida vão fazer muito mais sentido do que as palavras que o pastor tem liberado sobre a tua vida. Sabe, existem pessoas que você lida com ela 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Lidiane deve saber muito mais do que eu sobre isso. Eu já não tenho muita paciência sobre isso. Mas você pega essa pessoa, você para 1 minuto com ela, 2 minutos, você para 1 hora, você para um dia com ela, você fala com ela as coisas que ela deve fazer, você orienta ela não pelo que você acha, mas pelo que a Bíblia está dizendo para você falar para ela.
Você orienta ela, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos falando todos os dias a mesma coisa. E lá pelas tantas você recebe um WhatsApp e a pessoa está dizendo, eu preciso falar contigo. Não dá um arrepio, Lidiane? Pastores, não dá um arrepio. Eu preciso falar contigo. Você já sabe o que ela vai falar. Você já sabe o que vai vir naquele WhatsApp. Você poderia quase escrever para ela. Sabe por quê? Porque não nasceram de novo. O viver o novo é tão poderoso e é tão legal. É tão maravilhoso viver o novo de Jesus que Paulo, ele está indo perseguir aqueles novos convertidos, aqueles novos cristãos. Paulo está indo, ainda ele é Saulo, ele está indo, mas no coração dele, ele tem a convicção, ele tem certeza de que ele está fazendo o correto, porque ninguém poderia se levantar dizendo que era filho de Deus. Então ele tem convicção do que ele está fazendo. Você pode ter convicção do que você está fazendo de certo. Você pode afrontar quem você quiser. Mas vai ter um momento da tua vida que o Espírito Santo vai entrar e vai te confrontar e vai te tocar por terra. E você vai dizer, eu perdi tanto tempo fazendo isso. Sabe que outro dia eu coloquei um texto, nós fizemos 2 anos, agora essa semana de Siloé. E eu era muito religioso, muito religioso. Em algumas coisas eu era aquela de coar um mosquito e engolir um camelo. Eu era muito religioso. Mas o Senhor Jesus foi me quebrando nisso, E Jesus começou a me mostrar que Ele veio mais para o perdido. Ele veio para buscar aquele que estava doente. O médico, ele vem para quem está doente. Você consegue entender isso? Ele não vem para quem está são. Você não vai quando está são lá, eu vim aqui te trazer uma caixa de bombom, doutor. Você não marca uma consulta, não vai 5 horas da manhã na fila, se você não estiver doente. Você só vai para o médico se você estiver doente. E eu era muito religioso. Eu achava que as coisas que eu estava fazendo eram muito corretas. Mas assim como Paulo, ele está no caminho, ele está indo, ele é Saulo, ele está indo no caminho de Damasco e o Senhor Jesus aparece para ele como uma forte luz, ele cai literalmente do cavalo e naquele momento ele é confrontado porque Jesus diz, por que tu me persegues? Até que um dos discípulos de Jesus vem, um profeta do Senhor Jesus é escolhido e vai lá e ora e Paulo é transformado e hoje nós temos, depois do Evangelho de João, cartas maravilhosas escritas no Novo Testamento a partir de um homem que matou e perseguiu cristãos. Você entende que aquela pessoa que está na tua casa, que persegue você, que diz que isso não está certo, que ela tem convicção das coisas que ela está falando, porque ela é uma religiosa, embora ela não esteja na igreja. Sabe aquela pessoa que se diz tão reta, e tão pura e tão conservadora, que ela nem vem na igreja, porque igreja é lugar de pecadores e tantas coisas mais. Mas ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. E Deus vai curar essa pessoa e vai transformar essa pessoa. E você vai ver um dos maiores evangelistas que a nossa cidade já viu. Esteja preparado para que as transformações de Deus cheguem na tua casa, na tua vida. Ninguém vai viver o melhor de Deus se não for tocado por Deus. Se não tiver um reset na sua vida. Saulo está indo perseguir Jesus, os cristãos, quando Jesus dá um reset na vida dele. E zera tudo de novo. Agora Paulo passa de perseguidor a perseguido, porque muitas vezes nem os gentios e nem os cristãos conseguem entender quem é Paulo, e Paulo é um dos maiores evangelistas. Diz a palavra que até mesmo o lenço de Paulo curava. Quando ele não podia ir em tal lugar, ele mandava seu lenço e os lenços de Paulo curava. Uau! Que maravilha! Pedro está um dia, ele tira para fazer uma oração e quando ele sobe em algum lugar, ele tem uma visão e como se um grande lençol traz muitos animais que para ele era impuro e Deus diz para ele, mata e come. Pedro diz, eu não toco em coisa impura, eu não toco em coisa impura, nunca vou fazer isso.
E pela segunda vez Deus fala, mata e come. E ele diz ainda mais uma vez, porque ele era religioso. E a religião dizia que ele não podia tocar em coisas impuras. Você consegue entender que um judeu não entrava na casa de um gentio? Então Deus estava mostrando para Pedro que aquilo que ele estava dizendo não torne impuro aquilo que eu purificar. Muitas vezes você pode olhar com um olho crítico, você pode olhar com um olhar de cristão crítico e você vai dizer, olha, mas como que ele está lá conversando com uma prostituta, como ele está conversando com um drogado, ele já é drogado, ele está se prostituindo, ele está fazendo tantas coisas, o nosso olhar nos bloqueia. Sabe, uma vez eu fui evangelizar numa zona de prostituição, de travestis, e eu estava ali junto eu, minha esposa e mais 4 meninas, e nós estávamos ali evangelizando e falando do amor de Jesus, e nós estávamos, eu já falei isso em outro dia, ou outra vez, mas nós tinha sido treinado, e eu fui com a minha mente preparada para que eu tinha que falar naquele momento, lá quando eu encontrasse os travestis, então nós fomos treinados, e então eu saí daquele lugar do treinamento, eu fui caminhando e falando, olha, eu primeiro tenho que pedir licença, depois eu falo meu nome, depois eu pergunto seu nome. Nunca eu posso perguntar o nome social da pessoa, porque se ela disse aquele nome, é aquele nome que a gente vai tratar. E uma chave muito poderosa, que eu já posso dizer para você do evangelismo é, se ela vê Jesus em você, ela vai falar o nome de verdade dela. Então nunca pergunte o nome. Religiosos gostam de, não, eu quero saber o nome que Deus te deu. Não. É Paula? Beleza, vai ser Paula. Se ela vê Jesus em você, ela vai falar o nome de verdade. E eu saí caminhando, e pensando tudo que eu tinha que fazer, e vai ser assim, e vai ser assim. E quando eu cheguei, eu cheguei na hora e falei para pedir licença. Quando eu virei, eu já comecei a chorar, não consegui mais falar nada. Porque o Ricardo estava sendo confrontado, o Ricardo religioso estava sendo confrontado. Eu comecei a chorar, e eu olhei para aquele travesti, muito maior que eu, e ele veio na minha direção, me abraçou e começou a chorar também. E as meninas que estavam comigo começaram a chorar também, todos nós nos abraçamos, começamos a chorar. E nós ficamos ali por um tempo chorando, e eu dizendo, Jesus te ama, tu sabia que Ele te ama? E ele dizia, mas como Ele pode me amar? Eu sendo assim, Ele te ama, Ele morreu por ti. E nós ficamos ali por um tempo abraçados, chorando. E eu disse, eu queria orar por ti. E ele disse, então ore por Jorge. Uau, que maravilha. Eu estava sendo confrontado, eu fui para um lugar onde eu queria estar evangelizando, eu queria aprender a fazer aquilo ali, mas eu fui confrontado, eu não esperava que a reação no meu coração fosse aquela. Eu era um pastor, fazia um trabalho de evangelista, mas eu fui confrontado. Você está preparado para ser confrontado? Você está preparado? Jesus, ele dá aquele sinal para Pedro e diz para ele, Pedro, vai na casa de Cornélio, porque naquela casa eu quero salvar aquele lugar, aquele lar, aquelas pessoas. Eu quero dizer para você, se Deus colocar no teu coração, te prepara, mas vai onde Ele mandar você ir. Faz aquilo que Ele mandar você fazer. Resete da tua mente tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você achava que sabia. Jesus está preparando um tempo novo sobre a tua vida. Jesus está preparando algo poderoso. Ele está colocando palavras que você nem imagina. Muitas vezes você se contesta, você fica pensando, mas não pode ser de Deus isso. As informações, as imagens, os vídeos, as fotos do teu celular, as fotos que estão na tua mente sobrecarregaram, já não deram mais espaço, já não tem mais espaço para o novo. Jesus está dizendo, deixa eu formatar a tua mente, deixa eu te preparar para o melhor da minha parte. Jesus morreu na cruz, não foi de brincadeira. Jesus morreu na cruz porque nós estávamos sobrecarregados de pecados, nós éramos pecadores, não éramos dignos nem de estar aqui nesse dia. Mas Jesus morre numa cruz para que nós pudéssemos entender que chegaria um dia em que nós encontraríamos com a cruz.
Nós nascemos predestinados a encontrar com a cruz. Nós, quando nascemos, nós somos guiados até encontrar com a cruz. Muitos de nós vêm carregando fardos até encontrar a cruz. Aí você decide o que você faz. Eu encontro com a cruz e digo: Pai, eu não quero mais carregar esse fardo nas minhas costas. Pai, eu não aguento mais. Eu não aguento as palavras que foram liberadas sobre a minha vida, que eu não ia vencer, que eu não ia casar, que eu não ia prosperar, que eu não ia ser ninguém. Eu não sei quem lançou essas palavras sobre a tua vida, mas deixa elas para trás. Jesus está resetando, está atualizando o teu software, está dizendo para você: é tudo novo, a partir de hoje você é o melhor, você é rápido, você vai pensar melhor, os pensamentos vão fluir melhor, as coisas que você parou, que você deixou de lado, porque você disse: eu não consigo aprender, te prepara, porque o Espírito Santo está entrando na tua mente, está dizendo que você vai aprender, você vai ensinar aquilo que você vai aprender. Jesus, ele morre na cruz para que ele, vendo no futuro, ele via vencedores, ele não via derrotados. Ele está fechando um ciclo de derrota, de morte, de vida para o inferno. Agora ele está vivendo uma vida, ele está com os seus olhos olhando para o futuro, e ele está vendo você sentado aqui nessa manhã. Ele está olhando para você e está dizendo: ei, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar teus filhos, eu quero abençoar o teu casamento, eu quero restaurar a tua vida. Ele está dizendo que não há nada que ele não possa fazer. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Se você crê, se você acredita que Jesus pode todas as coisas, então te prepare, porque Jesus vai resetar. Te prepare, porque Ele vai apagar tudo aquilo que foi ensinado para você, que você não podia, que você tinha que estar mais. Esse é o lugar dos pecadores. Esse é o lugar onde nós viemos buscar a nossa cura. Não desista. Se você pecou ontem, você pecou ontem, você tem um pecado que é contínuo, não desista, continua seguindo a Jesus. Venha todos os dias aqui e diga: Jesus, eu sou pecador. Não desista, não deixe que o diabo coloque na tua mente que você não vai conseguir. Se Jesus morreu na cruz, e eu volto a dizer, Ele não morreu de brincadeira, Ele não veio do céu para uma viagem de turismo aqui na terra. Ele veio porque sabia que eu e você precisaríamos dEle. Eu sinto uma unção, eu sinto uma graça, uma presença. Eu sinto amor quando eu escuto a palavra do nome Jesus. Eu queria te convidar para se colocar de pé. Quando o nome de Jesus é cantado, quando o nome de Jesus é exaltado, quando nós cantamos um hino que não é para mim, eu não estou pedindo, sabe, eu não quero dizer nada contra isso. Você pode cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, mas você está pedindo. Eu gosto de louvores que a gente sejam cristocêntricos, que nós adoramos e dizemos a Ele: seja exaltado, seja adorado, teu nome é digno, você é justo, você é poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Você está exaltando, mesmo que no meio da luta, o diabo não consegue entender. Quer que eu te diga uma coisa? Quer fazer o diabo pirar, quer fazer o diabo não entender mais nada. É você começar a adorar no meio da luta. Comece a adorar Ele quando você está chorando, quando você está lutando, quando você está passando por uma dificuldade. Invente um louvor, crie uma adoração, exalte, faça um hino só para Ele. Ei Jesus, eu te amo, no meio da minha luta eu te adorarei, eu te exaltarei. O diabo não consegue entender como você é um simples mortal, limitado. Começa a adorar, começa a clamar e a dizer salmos enquanto você está lutando. Resete a tua mente, resete para que você possa viver o novo que Jesus tem preparado para ti. Saia desse tempo de raso, saia do morno, saia de viver uma vida superficial. Se você foi chamado de cristão, é porque você é um pequeno Cristo. Eu tenho lido uma palavra no livro de Efésios capítulo 13, verso 20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, o poder de Deus que opera dentro de nós. Você consegue entender que você é um frasco pequeno? A palavra diz que nós somos o vermezinho de Jacó, somos uma coisinha de nada, mas o poder que opera em Deus no céu opera dentro de nós. Você consegue entender? Se você conseguisse entender o poder que há dentro de você,
Você chegaria na tua casa hoje com as mãos erguidas e dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Diabo, tu está derrotado, sai agora em nome de Jesus. Declare, você é profeta. Você pode estar chegando para Jesus hoje, você pode estar voltando para Jesus hoje, você pode estar reconciliando com Jesus hoje, mas você é profeta. Jesus te chamou para ser profeta. Jesus te chamou, Ele te comprou por um bom preço, um preço de sangue, para que você profetize, para que você viva os dias melhores da tua vida. Não importa se você tem 60, 70 anos, os melhores dias da tua vida estão por vir. Você vai ganhar pessoas que você não imaginou. Deus vai te levar para lugares onde você não imaginou que você ia ir. Deus vai abrir portas, chaves vão ser viradas que você não imaginou. Não importa se 2020, muitas pessoas estão dizendo: tem como apagar 2020 do meu mapa, tem como, o 2020 ainda não começou, nós não fizemos nada. Ei, te prepara, porque nem que reste um dia, o teu 2020 não vai acabar como ele começou. As vitórias vão vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós cremos no Deus que nós servimos, e se nós não cremos, está na hora de nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos e clamarmos e chorarmos até que nós possamos ter intimidade com Ele. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e que você fale para Ele: Pai, eu preciso ser resetado. É verdade, tudo que está aqui é poluído, está com problemas. Diga para Ele aonde você precisa ser atualizado, aonde você precisa ser melhorado. Diga para Ele: Pai, eu preciso ser Jesus. O meu casamento precisa ser resetado, o meu casamento precisa ser melhorado, porque antes eu conseguia falar palavras doces, eu conseguia acalmar o meu esposo ou a minha esposa. Hoje eu já não consigo mais. Por que eu só tenho palavras de raiva, palavras de frustração? Por que quando eu era novo eu dizia: eu não vou fazer as mesmas coisas que a minha mãe fazia? E por que hoje você faz as mesmas coisas? Por que isso veio, parece que atrás de você? Hoje é o dia que Jesus vai resetar e vai trocar tudo. Você vai ser você vai ter a tua experiência com Deus, as tuas coisas vão ser mais poderosas. Aqueles que olhavam para você e diziam que você não ia conseguir, vão ter que dizer: uau, como ele conseguiu, ele não é o mesmo, o que aconteceu? Eu preciso saber aonde ele está indo. Você vai começar a trazer aquelas pessoas que olhavam para você e diziam que você era um derrotado. Te prepare para trazer elas, conhecer esse Jesus que você serve. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso que tivemos nesta manhã de domingo.